Olá, boa noite, sejam todos bem-vindos e bem-vindas a essa aula inaugural do nosso curso preparatório para o concurso de São Vicente. Aqui quem fala é o professor César Neves. Eu sou aqui o proprietário, organizador da Conhecer Concurso. A Conhecer Concurso está na Baixada Santista, mas nesse mundo virtual nós estamos aí em tudo que é lugar do Brasil, né? Então, a aula de hoje, nós vamos trabalhar aí sobre o tema metodologias ativa, com o organizador, o autor de livros, né, sobre esse assunto, e um livro que vai cair no nosso concurso aqui de São Vicente. Então, eu acolho o José Moran, seja bem-vindo, a turma é toda sua, vou desligar minha câmera aqui, o meu microfone, e boa aula. E pode se apresentar, fique à vontade, tá bom? Tá bom. Obrigado, César. Obrigado a todos. Boa noite a cada um de vocês. Eu sou José Moran, eu sou nascido na Espanha e acabei de voltar de lá. Então, só para que vocês não estranhem o meu sotaque forte assim, eu sou professor há muitos anos, fui tanto do ensino superior, mais do ensino superior, mas também na educação básica, e trabalhando com alunos do ensino fundamental 2 em alguns projetos, eu descobri a importância das metodologias ativas para eles, e aí fui, a partir da prática, aprendendo e depois buscando um pouco mais de informações e misturando as metodologias com as tecnologias, e foi aí que eu fui, fui avançando, e sobre isso, bom, e aí, um dos livros que eu escrevi é esse de Metodologias Ativas para uma Educação Inovadora, depois está aí no slide, mas enfim, é um livro que eu fiz com uma professora chamada Lilian Basic, que é fruto da experimentação com professores do Instituto Singularidades em São Paulo, relatando experiências com metodologias ativas e com também os modelos híbridos, que já foi uma experiência feita em 2015 e que depois resultou em um livro que foi publicado em 2015, 2016, o livro foi publicado em 2018. Então, é sobre um pouco sobre isso que eu quero conversar com vocês, e ao mesmo tempo tentar ver se dou conta de algumas questões que estão aqui na tela e enfim, no tema de hoje. Se vocês tiverem interesse, tem um blog meu da USP, fui professor da USP depois, e criei um projeto chamado Escola do Futuro há muito tempo atrás. Então, a ideia de pensar o futuro quando a internet estava começando era um projeto de pesquisa, e sempre me preocupou como usar as metodologias e as tecnologias dentro desta visão que transforme pessoas, senão também não adianta muito, né? E o livro tem, assim, alguns componentes que eu digo que são importantes para inovar na escola. Tem muitos, mas eu trato especificamente, primeiro, de metodologias ativas. São estratégias, são caminhos, são técnicas, enfim, é um conjunto, mas são estratégias pedagógicas com ênfase, onde a ênfase está em que o aluno aprenda por descoberta. Você não dá tudo pronto, ele descubra com a tua orientação dos docentes, mas o aluno, ele participa como pesquisador de descobertas. Então, é um investigador. Aí vem o segundo
tópico, ele investiga, ele vai atrás, você não dá tudo pronto, às vezes explica algumas coisas, mas metodologia ativa é colocá-lo realmente dentro de contextos de experiência, colocá-lo dentro de desafios, que realize projetos, que resolva problemas. Então, metodologias ativas são estratégias para que o aluno participe com a mediação, a orientação, o desenho, o design também das atividades feitas pelo docente. Então, não é ele sozinho se virando, é ele junto com vocês, professores. Então, é essa a ideia. Então, as metodologias ativas são estratégias, e vamos falar um pouquinho delas daqui a pouco, e elas se combinam também, e o livro fala, de modelos mais flexíveis, modelos híbridos, a ideia de que essas estratégias levem também a que os alunos façam algumas escolhas de acordo, claro, com a maturidade, a autonomia e a idade que eles têm. Mas a ideia é que eles tenham propostas de currículo um pouquinho mais personalizadas, integrando e abrindo a escola, abrindo a sala de aula, vamos dizer assim, integrando com outros espaços na escola, biblioteca, pátio, enfim, os outros espaços, abrindo para os espaços em torno da escola, parques, enfim, desemparedando a escola, saindo também para os alunos para que se tornem pesquisadores, e também com diversas formas deles participarem, serem protagonistas, produzirem e serem avaliados. Então, metodologias ativas são componentes importantes, esses modelos mais flexíveis, que nós tivemos que experimentar forçadamente durante a pandemia, e que agora estamos começando a tentar entender como utilizá-los no ensino fundamental, principalmente 2, no ensino médio e no ensino superior, sem dúvida com mais razão. E um terceiro componente, que cada vez é mais também importante, é usar criativamente todo o potencial das chamadas tecnologias inteligentes. Então, já é um movimento que vinha há muito tempo, sempre a escola ficou um pouco com o pé atrás, mas todos vocês estão acompanhando o avanço da inteligência artificial, do ChatGPT e outras grandes soluções que há hoje. Então, como você junta as metodologias de forma mais flexível e usando todo o potencial dessas tecnologias a favor da aprendizagem. É um pouco disso que fala o livro. Claro que o livro não vai falar do ChatGPT, mas fala das tecnologias digitais. Alguns grandes mestres das tecnologias estão citados no livro, estão só citados sem muita explicação, mas, na verdade, são os mestres inspiradores. Se formos recuar, na verdade, antes do John Dewey, que é do século XIX e começo do século XX, um educador norte-americano, e nós tivemos Sócrates, 2.500 anos atrás, o professor de Platão, e que ele usava a maiêutica, a dialética, as perguntas, e através de perguntas ele ia fazendo com que a pessoa descobrisse nele mesmo as respostas. Então, Sócrates, para mim, é o primeiro educador, entre aspas, assim, que ele trabalhava com metodologias ativas. Mas, na Idade Moderna, sem dúvida, o John Dewey, ele teve uma importância grande, e ele falava um pouco da escola como um ambiente e espaços de experiência, onde toda aprendizagem genuína deriva da experiência. E aí ele tem uma frase que eu trago aqui: dê aos estudantes algo para fazer, não algo para aprender, que significa para fazer, mas para aprender, claro. A natureza do fazer demandará pensamento. A aprendizagem é uma resultante desse processo. Eu não quero discutir muito esse
porque temos muitas coisas a tratar, mas, na verdade, só o fazer não leva necessariamente ao compreender. Por isso que é importante ter o apoio do professor, alguém mais experiente, a mentoria, a tutoria. Para quê? Para que esse fazer se torne mais visível. Então, essa é a ideia. A natureza do fazer, ele demandará pensamento, mas aí quem ajuda que isso aconteça e se torne visível é o professor, ok? Um outro grande professor, que era um professor do interior da França, do começo do século XX, que na Primeira Guerra Mundial ele foi muito atingido no pulmão e ficou com bastantes dificuldades assim para poder se recuperar. Era um professor que tinha turmas multisseriadas em escolas rurais. E aí ele trabalhava com alunos de vários anos, e o que ele foi estava incomodado muito com o ensino muito formal francês, e ele foi fazendo experiências muito interessantes. Vocês veem aqui alguns princípios. A educação que deveria proporcionar ao aluno a realização de um trabalho real. Então, o ensino também através de alguma experiência real, uma proposta real. Ele acrescenta a dimensão da cooperação. Ele tinha uma visão democrática, e a cooperação não era só para realizar projetos. Ele falava também da escola democrática, dos alunos participarem das decisões. Tanto que ele se filiou depois ao Partido Comunista, e ele tinha uma visão bastante social da ideia de uma escola como um espaço democrático. Suas propostas de ensino se baseiam em investigações a respeito da maneira de pensar da criança e de como ela construía seu conhecimento. E a aprendizagem através da experiência se faz mais eficaz porque o aluno faz um experimento e dá certo, repetirá e avançará no procedimento, porém não avançará sozinha. Precisará da cooperação do professor. Então, vejam, o papel do professor ele é fundamental como alguém que idealiza, acompanha, ajuda a que se torne visível, ajuda na avaliação. E ele também desenvolveu uma série de técnicas que hoje são bem conhecidas, mas que, no caso dele, foram, em alguns aspectos, pioneiras. Trabalhava muito com fichas de autoavaliação que os alunos preenchiam e faziam registro da aprendizagem. Ele procurava que os alunos se corrigissem e às vezes um aluno corrigia o projeto, o trabalho do outro, sempre sob orientação do professor, mas a ideia da avaliação como aprendizagem, né? Avaliar para aprender. Ele também foi o criador do chamado jornal na escola. A ideia, e ele fez primeiro ele fazia muito estudo do meio, tirava os alunos da sala de aula e ia fazer aulas de ciências no parque, descreviam os alunos o que viam, contavam e faziam relatos que depois ficavam impressos e ele transformou em jornais. E esses jornais depois eles eram trocados com colegas de escolas diferentes, e aí ficou essa ideia das escolas aprendendo entre si. E aulas de descobertas, de passeio, que nós chamamos de estudo do meio, atividades extraclasse. Ele foi um grande defensor disso, aulas de campo voltadas para os interesses dos estudantes. Sua importância e eficiência foi demonstrada no início do século XX. Então, a criança precisa ter esse sair da sala de aula e não deixá-la presa, como nós fazemos. Uma outra que era médica, Montessori, também do começo do século XX, é uma abordagem um pouco diferente, mas são crianças pequenas, e ela hoje ela é seguida por muitas escolas que têm uma educação montessoriana, onde você tem, assim, alguns tópicos aqui. Montessori, ela procurava respeitar um pouco o ritmo da evolução da criança, o que para ela fazia sentido, os centros de interesse. Então, ela colocava objetos, colocava materiais, e o professor
ao ver como a criança trabalha os materiais, ele vai mediando, ele vai depois interagindo com a criança, mas é a criança que vai produzindo. Então, aí fala dos estágios mais simples, mais complexos, os utensílios do cotidiano, claro que é um papel ativo, um currículo, hoje já é um currículo multidisciplinar, porque há muitas escolas montessorianas no mundo que permitem trabalhar o conteúdo a partir de diferentes disciplinas, então, projetos integradores, salas com alunos de diferentes idades, muitas vezes é uma das características do método montessoriano, e um estímulo ao autoconhecimento e à autodisciplina. Não posso dizer-me em muitos autores, senão a gente não vai até o fim, mas são outros. Um outro autor que para mim foi fantástico é o Carl Rogers, que é um psicólogo humanista também do século XX, que faleceu nos anos 86, 87, se não me falha a memória. É um psicólogo que me marcou muito. Ele escreveu o livro Tornar-se Pessoa, que ele é um clássico, mas também ele teve, apesar de trabalhar mais com psicologia, mas ele teve muita influência também na educação, porque ele fala que a educação de verdade, ou a aprendizagem, só acontece quando criamos ambientes de confiança e acolhimento. Então, ele trabalha essa metodologia ativa no sentido do acolhimento, de permitir o erro. Então, e dentro de uma visão humanista, né? Então, os professores que eles são maduros, que eles têm autoconhecimento, que têm têm relacionamentos saudáveis, que são pessoas confiantes na autoaprendizagem, na capacidade dos alunos em saber pensar e sentir. Então, é um ambiente mediado por docentes maduros também emocionalmente. E aí, uma pequena frase que trouxe: por aprendizagem significativa, entendo aquilo que provoca profunda modificação no indivíduo. Ela é penetrante, não se limita a um aumento do conhecimento, digamos, intelectual, mas abrange todas as parcelas de sua existência. Então, o conhecimento integral, a visão humana, ambientes de acolhimento, processo de empatia, tudo isso que nós estamos falando hoje, das competências emocionais ligadas às metodologias. E um outro grande autor, sem dúvida, é o nosso Paulo Freire, que principalmente se vocês leem o livro Pedagogia da Autonomia, que é uma síntese das ideias dele, assim, mais para os professores, ele fala da escola criativa, aventura e diálogo, são essas palavras. E ele fala isso, síntese, isso: precisamos contribuir para criar a escola que é aventura, que marcha. Então, a aventura significa que tem novidades, em que o aluno ele vai descobrindo. Então, a aventura todo mundo quer ter, e que marcha, pronto, que ela avança, que caminha, e que se arrisca, não tem medo do risco. Nossas escolas são muito previsíveis, assim, muito quadradas, muito chatas para as crianças, em geral, estou falando. A escola em que se pensa, então a escola é para se pensar também, mas que se cria. Então, a ideia da construção, da criação das artes, um pouco como o centro também da aprendizagem, o espaço maker, enfim, onde eles vão construindo criações, tanto na robótica como criações analógicas, táteis, enfim, mas em que se cria, a escola em que se fala, então as crianças que se expressam, que se comunicam, que se adivinham, a escola que apaixonadamente diz sim à vida. E um outro, para finalizar alguns pensadores que trabalham as metodologias, eu acompanhei muito a trajetória do Seymour Papert, que era um cientista da África do Sul, que ficou no MIT, um grande centro de inovação dos Estados Unidos, lá em Boston, e ele trabalhava muito com essa ideia da construção dos alunos, das tecnologias ajudando a construir a aprendizagem.
E o discípulo dele, porque o Papa já faleceu, é bom que vocês acompanhem, além vamos dizer assim, do que vocês, do concurso, mas pense um pouco como o professor Michel Resnick, é uma pessoa, um ser humano muito interessante, um cientista respeitável, que ele fala da aprendizagem criativa. Ele criou uma rede em muitos países de aprendizagem criativa, existe uma rede brasileira de aprendizagem criativa, e publicou um livro chamado A Escola como Jardim de Infância. Então, ele diz que as crianças aprendem melhor através de projetos, assim, de mão na massa, das experiências, com algum sentido, com significado, e, claro, quanto mais significado nos leva a que ele tenha propósito, paixão. Então, eles têm que encontrar significado naquilo que propomos. Eles aprendem muito entre si, entre eles, então, entre pares, peer, e eles aprendem também brincando. O brincar, não somente o brincar fisicamente, mas o lúdico, esse aprender gostoso. Então, ele fala um pouco desses princípios, e eu amplio um pouco esses 4 P's que ele fala aí, do Project, Purpose, Peer and Play, com a personalização, significa com a ideia de aprendem melhor também, cada um indo no seu ritmo, que hoje é possível, e, como eu falei antes, aprendendo em espaços naturais e digitais. Então, quando você tem toda esta visão, aí vale a pena trabalhar com as metodologias ativas. Bom, essa aqui é uma síntese do Resnick: projetos, paixão, pensar brincando e pares, aí só para ter uma ideia dos 4 P's que ele fala. E esse é o livro que eu acabei de citar, do Jardim de Infância para a Vida Toda, do Michel Resnick. Ele é muito interessante para uma aprendizagem criativa, mão na massa e relevante para todos, tanto que é inclusiva. É uma aprendizagem que ele fala, a escola deveria ser como é a educação infantil, ou seja, deveria ser um espaço de brincar, cada vez de uma forma diferente, mas devia ser um espaço criativo, mão na massa e relevante, até a pós-graduação, coisa que hoje não acontece muitas vezes. Algumas das metodologias, estou falando de algumas, porque existem inúmeras estratégias, enfim. Aqui primeiro eu cito, depois vou trabalhar algumas delas. Primeiro, a aula invertida, que preparar-se para depois fazer alguma atividade em sala. A aprendizagem baseada em projetos, então, partir de um problema para desenhar algum tipo de solução, e aprendizagem baseada em problemas, em que você tem também um problema e pode levar a uma solução, ou pode ser um problema em que a gente vai tentar aprofundá-lo. Então, se eu quero discutir um problema sobre o sentido da vida, se existe, por que estamos aqui ou não, se existe vida depois da morte, nós não vamos terminar com um projeto, nós estamos discutindo ideias, e onde há diversas posturas ideológicas, religiosas, enfim, mas a ideia é aprofundar, fazer um projeto onde você aprofunde o conhecimento. Então, essa é a aprendizagem por problemas. Existem muitas formas de trabalhar em grupo, mas há uma específica, chama-se TVL, que é aprendizagem baseada em equipes, que tem uma série de etapas com variações que nós vamos ver daqui a pouco. Por isso que estou passando rápido, para que depois vou me deter em cada uma delas um pouquinho, dentro do que o tempo permite. Temos aprendizagem através de jogos, de gamificação. O uso de jogos hoje está muito forte também na escola, principalmente com crianças, e gamificação é usar os recursos de jogos, que alguns mecanismos, como as fases, enfim, a recompensa, para poder atrair o interesse das crianças. Temos também a aprendizagem por narrativas,
que você vai construindo e contando histórias. Então, às vezes o professor conta uma história, às vezes o aluno também conta, outras vezes ele cria sozinho, em grupo, uma história. Essa história pode ser contada é, é, com imagens que faz, pode ser gravada em vídeo, enfim, você pode fazer um podcast, enfim, isso já são formas de contar. E sempre dentro de tudo isso, o professor como design, é isso que alguém que tem, que desenha experiências relevantes para que o aluno aprenda, e ao mesmo tempo ele é mediador, ele está lá junto e tutor, orienta, ok? Nós falamos da aula invertida, agora vamos ver um pouquinho cada uma delas. A aula invertida tem um pouco de inglês, do flipped classroom, mas alguns chamam de flipped learning. Então, às vezes seria aprendizagem invertida, mas o flipped é fazer assim, a inversão, ao contrário. Então, o conhecimento básico se adquire fora da sala, não necessariamente fora da sala, eu diria que pode ser até dentro da sala. Se você está numa escola de tempo integral, que tem tempo, o aluno pode estudar, ter tempos para ele fazer sua pesquisa individual, para depois ele participar em alguma atividade mais prática. E na aula, depois que ele se prepara, há um momento assim de ele discutir, antes de fazer a atividade, discutir um pouco aquilo que ele conheceu antes, pôr em comum, e depois fazer alguma atividade prática, resolver problemas, enfim. Aí vocês têm um livro do Berman e Sams, que chama-se Sala de Aula Invertida, que está em português e que é bastante conhecido. Enfim, as atividades são individuais e em grupo, e sempre dentro dessa ideia de fomentar a aprendizagem ativa e desenvolver a maior autonomia e responsabilidade. Isso que se pretende com a aula invertida, que o aluno ele participe, ele pesquise e, ao mesmo tempo, ele possa aplicar. Aqui vocês têm um pouco uma outra forma de visualizar. Antes, a palavra, eu não gosto muito de dizer antes da aula, durante a aula, porque tudo é aula, mas, enfim, antes do que nós chamamos um pouco da aula propriamente dita, em que todos os alunos estão juntos, o professor prepara o conteúdo, o compartilha com os alunos, e os alunos acessam esse conteúdo, estudam. Ao chegar na aula, ele esclarece as dúvidas, os alunos realizam algumas atividades práticas, e aí tem uma avaliação e revisão desse conteúdo para poder para avaliar e ir para um novo tópico. Aí você vê um pouco algumas habilidades que vão se desenvolvendo e competências: recordar, compreender, aplicar, analisar, avaliar, criar, as conectivas, e compreender, avaliar, analisar, avaliar e criar, e também habilidades socioemocionais. Então, vocês têm aí um pouco por que a aula invertida pode ser interessante, mas é uma estratégia entre muitas, não precisa estar sempre sendo feita assim. É como seria, como recursos que o professor tem para que o aluno participe. Porque ele poderia, em lugar de preparar o conteúdo, o aluno poderia fazer uma pesquisa, o aluno poderia fazer um projeto e depois trazê-lo para a aula. E ele pode partir de vários caminhos, ok? Há uma outra forma de que os alunos participem, que chama-se um pouco rotação por estações, que é a ideia de o professor organizar os alunos em grupos, pode ser 3, 4 ou 5 grupos, e esses grupos têm atividades relacionadas a um mesmo tema, mas com ênfases diferentes. Em uns pode ser mais uma discussão, em outros uma produção, enfim, em outros pode ser um jogo. Então, são pequenos grupos, o professor pode
ficar fixo numa estação, por exemplo, ou pode acompanhar os diversos grupos. As tarefas são independentes, embora sejam sobre o mesmo tema, e todos estão ao mesmo tempo, e, no mínimo, se espera que uma estação utilize alguma tecnologia digital, mas, enfim, isso não é necessariamente, não é sine qua non. Mas isso é o normal quando nós pensamos em rotação por estações. Também há um outro conceito, do laboratório rotacional. Você tem dois grupos com tarefas diferentes, em que uma que tem menos necessidade do professor. Então, o professor divide a turma em dois grupos, e um grupo fica em, pode ser, por exemplo, na biblioteca, se for possível, ou onde for, e, se não, numa classe, metade da classe, e ele fica fazendo uma atividade sozinho. E outra metade da turma fica com o professor. Embora as tarefas sejam independentes, mas tem um objetivo comum e o mesmo tempo de duração. E o professor depois faz um fechamento. Então, por que o laboratório rotacional pode ser importante? Para o professor poder atender a grupos menores. A classe, às vezes, é muito grande. Então, quando você trabalha com uma parte dos alunos fazendo alguma atividade que é mais de pesquisa individual, enquanto o professor está com os outros, ele pode dar mais atenção do que se estivesse com todos, né? A grande metodologia, assim, aquela que todo mundo vai destacar, é a aprendizagem baseada em projetos. Então, o projeto, ele parte de uma situação, problema, de uma questão motivadora a ser trabalhada. Eu coloco essa ideia da negociação. Não é um projeto que você impõe, é um projeto que você negocia com os alunos para que eles também façam suas propostas, suas ideias, suas contribuições. Então, dessa questão motivadora, há um período de investigação, em que tem estratégias de pesquisa individuais e ou grupais. Então, há uma questão, essa questão se negocia e se chega a um consenso, há um tempo de investigação individual, em grupo. Isso vai levar a um produto, a produção de algum artefato, alguma coisa, pode ser um jogo, pode ser um podcast, o que for, e depois isso é apresentado para os demais, normalmente, e o professor ajuda na sistematização. Então, essa é uma das formas de fazer essa sequência. É claro que o projeto também tem que levar em consideração os vários caminhos de avaliação. Então, a avaliação diagnóstica, ver um pouco onde cada aluno está, ver o que ele já sabe, a formativa, que o projeto, como é que ele vai evoluindo. Então, tem vários recursos. Para diagnóstico faz um quiz, para acompanhamento, portfólio para registrar o projeto, para avaliar depois as rubricas, para ver onde o aluno foi bem. Isso pode ser feito também entre pares, os alunos se avaliando, e também cada aluno fazendo sua avaliação, um pouco como o Frenet fazia. Então, vejam que a aprendizagem por projetos, ela é muito interessante, ela tem muitas formas de ser feita, mas, enfim, basicamente é este o caminho. Nos últimos anos, teve uma forma de trabalhar com projetos que veio da área do design, nos Estados Unidos, principalmente no ensino superior. Eles influenciaram muito as diversas faculdades, para que elas trabalhassem com os alunos com projetos reais, que resolvessem problemas, que chama-se design thinking. Então, é uma metodologia de projetos, como a anterior, que tem fases semelhantes, mas tem a primeira fase, que é da empatia, de compreender a situação que a gente vai tentar resolver. Então, compreender, ouvir, observar,
Então, tem a experiência do usuário, os insights, o foco, a empatia. Depois vem, você faz uma grande tempestade mental, depois vão se afunilando um pouco as respostas, e aí se define um pouco algumas propostas que parecem que faz mais sentido, e aí se idealiza uma, né, dentro das propostas, assim, qual é a solução que parece mais viável, e se cria um protótipo, significa, se constrói uma solução rapidamente, não perfeita, não acabada, mas que ela já represente a ideia que você quer mostrar, e isso tem uma fase de testes, implementação, para ver se está dando certo, e depois desse teste, aí sim, se a avaliação for boa, há uma implementação. Então, vocês veem que vai da fase da tentar entender o outro, quais são as dores, o que ele quer, até achar uma solução. Isso pode ser feito com problemas reais da comunidade, enfim, são projetos, há muita, hoje, ênfase em alguns países sobre a chamada aprendizagem serviço, que é essa ideia de trabalhar com projetos para resolver problemas reais de comunidades reais, né? Há também a aprendizagem baseada em problemas. Há uma forma de trabalhar a aprendizagem baseada em problemas que é usada mais na medicina, que vem da década de 50, 60, que é o PBL, que é um currículo baseado em problemas que é mais complexo do que esse. Aqui nós estamos fazendo uma adaptação da aprendizagem baseada em problemas para quem trabalha com crianças e adolescentes. Então, é parecido com projetos, mas no problema, necessariamente, você não tem que resolvê-lo, e, necessariamente, mas pode ser que sim. Então, você identifica o cenário, que gera hipóteses, identifica deficiências, busca novas informações, define estratégias, aplica novos conhecimentos, discute e avalia. Então, é parecido, só que no projeto você tem mais esse compromisso em ter algo no final, algo que solucione. E no problema, não necessariamente isso acontece. Aqui nesse slide, vocês depois podem olhar com mais calma, vocês têm aprendizagem baseada em problemas, no caso na educação básica, uma duração entre 2 e 4 semanas, mas isso, por favor, não é nada fixo. As etapas são bem definidas, análise e solução de um problema focado na obtenção de conhecimento. E na aprendizagem em projetos, você tenta achar algo novo, o projeto costuma ser um pouco mais flexível, durar um pouco mais, e requer um produto no final, né? E aí, ambos, o professor orienta, os alunos são protagonistas, aprendem ativamente e tem uma conexão muito maior com o cotidiano e o mundo real. Então, seja projetos, problemas, nós estamos falando de coisas muito próximas. Eu falei antes do TBL, aprendizagem baseada em times. Então, é interessante porque ela é usada em muitos lugares hoje, principalmente no ensino superior. Aqui, por exemplo, em São Paulo, onde eu moro, se vocês vão na escola de medicina aqui do Einstein, em São Paulo, a metodologia que eles usam para aprender, fundamentalmente, é a aprendizagem baseada em times, com variações, com outras metodologias, se quiser. Primeiro, os alunos fazem um estudo prévio, leituras, assistem vídeos, simulações fora da sala de aula. Depois, em aula, eles fazem uma pequena avaliação individual e depois eles fazem em grupos, eles tentam resolver essas mesmas questões e aí discutem para ver como é que, até chegar
a consensos. Aí tem a apelação aqui é um detalhe assim, é um recurso assim, às vezes quando você não entende ou não concorda, enfim, você pode fazer isso. Aí o professor no final faz uma pequena síntese de um pouco de tudo. Então, você parte do estudo prévio, faz uma avaliação individual, discute essa avaliação com os colegas, o professor faz uma síntese e aí vai para a aplicação. Isso foi da preparação, agora vamos para a aplicação. Aí tem uma... pode ser feito tanto em casa como na escola. Pode fazer tarefas, solucionar um problema, trabalhar discussão em equipes, enfim. Aqui você pode fazer aplicação tanto dentro como fora da sala de aula. E hoje, com o ensino flexível, híbrido, estamos falando para alunos maiores e no ensino superior, esta metodologia é bastante interessante. Um outro caminho, assim, que eu aqui não aprofundei muito, mas é um mundo, que é o mundo dos jogos, da gamificação, das histórias. Hoje, existem muitos aplicativos, por exemplo, para fazer avaliações usando, por exemplo, Escape Room, que é colocar desafios com tempos para que os estudantes, individualmente, em pequenos grupos, em duplas, eles resolvam os desafios, eles possam ir libertando-se um pouco da prisão onde estão, ou dos cadeados, vão se liberando, e com isso eles estão jogando, mas estão aprendendo. Então, isso é muito, muito legal. Existem currículos, como uma escola de programação que eu tenho aqui perto, onde eu moro, na Vila Madalena, que chama-se Escola 42, em que são escolas de programação, de jogos, toda a escola ela é feita com currículo gamificado, assim, o aluno vai resolvendo problemas mais simples, os complexos, e sempre depois, ele primeiro trabalha sozinho, depois trabalha com o outro. Então, ele trabalha sozinho e o outro colega, ele vê que solução ele achou e interage com ele, e eles se avaliam. É bem interessante ver que tem escolas hoje que estão usando muitos jogos como estratégia curricular, né? E contar histórias, enfim, é um mundo, se alguma vez o mundo viveu de contar histórias, é hoje. Você vê nas grandes redes sociais, no YouTube, TikTok, são todas historinhas, mini historinhas, em que tanto você pode se divertir, como também você podem ser usadas para aprender e expressar o que você aprende. No TikTok tem um professor de inglês que eu descobri há uns 3 anos, assim, que é fantástico, assim, que ele faz lições pequenas de 15, 30 segundos, assim, muito interessantes, e e depois ele vai juntando, assim, em sequência, assim, ele coloca no YouTube como aulas maiores, mas ele começou no TikTok, né? Bom, essas metodologias que eu chamo ativas, eu acrescentei algo que não está no livro aí, então, é que é criativas, ativas e que estão visando a criatividade, que o aluno crie, não simplesmente que ele se mova, né? Elas têm contextos diferentes. Quer dizer, tem primeiro uma dimensão que é de cada professor se convencer de que isso é importante e de que ele domine um pouco como melhorar suas aulas com essas estratégias. Então, tem uma aprendizagem, primeiro, individual. Os professores que já estão convencidos, eles vão avançando, eles vão aplicando algumas destas metodologias que nós vimos, mas chega um momento em que já tem um grupo de professores que já tem um domínio razoável, e aí podem fazer alguns projetos um pouco mais juntos. Então, eles usam de forma mais integradora, interdisciplinar, projetos integradores, os projetos que misturam áreas de ciências, tecnologia, artes, matemática, com STEAM. Então, as metodologias ativas podem ser feitas também dentro desta visão
um pouco mais ampla de participação docente. E aí você tem escolas que não somente têm um uso individual ou eventualmente em grupos, mas que eles sistemicamente, quer dizer, o ecossistema dessa escola, ela está desenhada em que o projeto ele é a essência do currículo. Então, o currículo ele é baseado em projetos. Claro que tem conteúdos e demais, mas é através de projetos que eles vão acionando o currículo e as competências. Então, temos escolas em que a maior parte das escolas estão no primeiro nível, cada professor tentando aprender um pouco, algumas estão no segundo, e existem escolas que estão no terceiro nível, mas são uma minoria até hoje. Algumas, aí está no livro, algumas combinações da educação ativa e flexível. Você tem uma aprendizagem personalizada, que eu falava antes, que os alunos podem fazer algumas escolhas para que desenvolvam autonomia, e há escolas que trabalham muito mais isso do que outras. Então, tem escolas em que todo aluno estuda tudo da mesma forma, em outros eles permitem mais autoria. Temos também essa aprendizagem entre pares, nós aprendemos sozinhos, nós aprendemos em grupos, aprendemos juntos, aí, principalmente por projetos, e nós aprendemos também pela tutoria de alguém um pouco mais experiente. Não significa necessariamente só o professor, pode ser às vezes um aluno um pouco mais avançado, pode ser um profissional que vem, um pai que faz um workshop. Enfim, nós aprendemos misturando os tempos individuais, os projetos em grupo e todas as diversas formas de mentoria, integrando tudo isso com plataformas cada vez mais adaptativas e inteligentes, que significa, infelizmente, não ainda para todos, e sabemos que na rede pública estamos longe um pouco de muitas das coisas que eu estou falando, mas é o mundo que estamos vivendo que nos exige muito, que trabalha com esta flexibilidade e com apoio das tecnologias onde é possível. Uma outra forma de dizer isso está metodologias ativas em arquiteturas pedagógicas flexíveis, pensando assim, a organização pedagógica, o currículo de uma forma um pouco mais flexível, onde se parte da experiência, da vivência, do conhecimento prévio de cada aluno, e vai se ampliando esse conhecimento num mix de atividades de pesquisa, leitura, experimentação, maker, espaços do aprender fazendo e de reflexão. E aí, sempre que possível, trabalhar com projetos reais, trazidos à comunidade, combinados com outros que trabalham com simulações. A gente vai misturando simulações com projetos reais e negociava sempre essas propostas com os alunos, combinando de forma diferente os percursos individuais, as atividades grupais e os tempos de mentoria. Então, vejam, este é um pouco o sonho, o desejo, eu sei que ainda está muito longe do que nós temos no cotidiano, mas esse é o contexto do livro, o contexto do que a gente quer para a educação, e é por isso que eu trabalhei um pouco dentro desta dimensão. E claro que é uma série de plataformas, o livro não fala assim das plataformas específicas, nós fala das tecnologias digitais. Então, e na pandemia avançamos muito nessas plataformas como que nós estamos tendo hoje, o Meet, o Google Sala de Aula, enfim, o Padlet como Mural, o Zoom, Teams, enfim, o Kahoot para trabalhar também a questão da ganhar pontos, da gamificação, Mentimeter, tudo são recursos que podem ser usados dentro desta visão integradora. O Padlet é o mural digital que vocês devem conhecer, então, e os alunos colocam suas
suas participações e podem comentar, assim como no Jamboard, são exemplos de plataformas que nós vimos na pandemia, como é possível, quando você tem acesso, que os alunos participem, cada um estando no seu lugar. E, se não tem acesso em tempo real, você pode também deixar que o aluno assista offline. E dentro da gamificação, eu acabei de falar do Kahoot, como um dos campeões, aplicativos campeões hoje, para que os alunos resolvam problemas, façam avaliações a partir do celular. Isso, quem tem essa possibilidade é muito fácil. Para o professor, para vocês professores, colocar questões dentro do vídeo, interromper o vídeo, colocar questões, é interessante, questões de compreensão, para que o aluno não simplesmente consuma o vídeo. Então, é legal ver, o Edpuzzle é um dos aplicativos que faz isso. Então, isso aqui não está especificamente no livro, fala de tecnologias digitais, e eu acrescentei isso só como uma contribuição. E vídeo, aí o Flipgrid também é um aplicativo que faz com que esses vídeos possam estar compartilhados e comentados por todos. Pouco para terminar, e não sei se vocês querem depois fazer alguma pergunta, para que não fique só eu falando, algumas questões que estão aqui por trás das metodologias, por que não é tão simples tudo isso que eu falei, por que demoramos tanto, porque não é fácil, primeiro. As metodologias tomam mais tempo, principalmente no começo, exigem um planejamento maior, exigem maior participação do aluno, exigem uma mudança também de metodologias. Muitos pais acham que isso não é aula, então há uma mudança de cultura também, e muitos professores, talvez muitos de vocês trabalhem na escola municipal e numa escola estadual, e às vezes numa escola particular, e não há muito tempo para planejar para turmas tão diferentes, tantas metodologias. Então, muitas vezes, a gente fica fazendo coisas menores por falta de tempo, pela quantidade de alunos. Então, é uma questão real, mas a questão mais profunda é a mudança de cultura, que ainda o aluno acha que quando o professor fala, ele aprende mais. Então, essa é a ideia que ele tem, e avalia melhor, muitas vezes, o professor que fala melhor, e nem sempre o professor que faz tarefas mais dinâmicas com eles. Outra questão que sempre temos, e o conteúdo curricular é muito extenso. O professor de história, digamos que você dá história, sei lá, da história universal, você pode ter uma aula por dia, poderia ter, não vai dar conta do conteúdo, e normalmente você tem uma aula por semana, então o conteúdo é muito extenso. Então, como eu dou conta, professor, se ainda uma parte do tempo é ocupada com projetos? Então, em que momento isso vale a pena? Como que eu misturo conteúdos com projetos, focando alguns temas mais importantes, mais com projetos? Esse é um equilíbrio que a gente tem que ir aprendendo a viver no cotidiano. E depois, há muitas estratégias, vocês viram, eu só citei algumas, porque eu não citei aprendizagem por desafios, enfim, tem uma série de técnicas, o arco de Margaret, tem muitas coisas que eu nem toquei, porque senão vocês vão ficar com a cabeça muito cheia. Mas são muitas estratégias, e as tecnologias, os recursos, aplicativos possíveis. E por onde que eu começo? O que eu faço? Então, começa pelo simples, começa por aquilo que você já tem um pequeno conhecimento, pede ajuda a algum colega que sabe um pouco mais de você, faça algum workshop, olha a internet, olha o YouTube, tem muitos colegas teus que colocam vídeos sobre qualquer metodologia, e eles te dão dicas preciosas. Então, isso aí é necessário. Uma questão também estamos falando de tecnologias, mas os alunos já estão estão grudados nas telas, estão viciados em vídeos,
nesses vídeos curtos, nas redes sociais, e como levá-los para aprender de uma forma um pouco mais ampla, para que eles aprofundem, não fiquem só nesse vai e vem de muitas. Esse é um problema que não é trivial, não é fácil, e que todas as escolas no mundo inteiro têm, não é só aqui no Brasil, mas eu creio que com projetos interessantes, quando o aluno vê que o projeto tem algo a ver com a vida e que é legal, e que você cria estratégias em que você usa tecnologias digitais, mas usa tecnologias também do cotidiano, assim, materiais do cotidiano, não necessariamente tecnológicos, ele vai, ele faz ele produz. E uma questão também é da escola ter essa abertura para o mundo, tanto físico como digital. Muitas nossas escolas estão em lugares muito cheios de cimento, com pouco verde, lugares muito sufocantes, pouco bonitos, não são bem pintadas, escolas assim, e que deixam muito a desejar. Então, tínhamos que trabalhar primeiro essa parte estética e depois a parte de inserção da escola em alguns espaços. Primeiro dentro, às vezes você pode construir uma pequena horta, mas às vezes tem um parque perto, tem algum lugar. Então, fazer com que a escola tenha parcerias com alguns lugares da cidade onde tenha espaços culturais, pode ser espaços de teatro, espaços de cinema, espaços, museus, enfim, depende da cidade onde você está, isso é possível. Então, trabalhar essa escola para o mundo, aberta para o mundo físico e o mundo digital. E aqui tem, eu falei do Resnick antes, que tinha a Rede Brasileira de Aprendizagem Criativa. Vocês têm no Brasil uma rede em que vocês têm centenas e centenas de projetos de professores, a maior parte da rede pública do Brasil, em que eles têm esta visão de aprendizagem criativa do aluno produzindo, fazendo seus projetos, orientados pelo professor, aí aprendam com eles. Tem também fóruns, tem grupos com os quais se relacionar por cada área geográfica do Brasil, tem núcleos aí regionais. Então, deem uma olhada aí, porque é uma iniciativa muito interessante que eu recomendo. Esse era o livro que eu falei hoje. Eu, eu também fiz sobre menor metodologias ativas de bolso, como alunos podem aprender de forma ativa, simplificada e profunda. Um pouco é uma síntese do livro anterior. E aqui vocês têm, naquele blog que eu falei da USP, alguns temas que falam da educação transformadora. Aqui às vezes falo de metodologias, mas eu falo aqui de temas um pouco mais amplos, desde modelos mais flexíveis da educação básica, a educação transformadora com apoio de tecnologias, enfim, a fascinante e complexa arte de educar hoje. Enfim, e aí, essa é a cara, então você tem o e-mail, e eu deixo agora, vou sair aqui onde eu estou, para poder ver se ainda dá tempo de falar alguma coisa aí. Alguma pergunta, pessoal? Alguma questão? Desculpem que eu falei muito, mas é que o César queria que eu desse uma síntese assim das Foi ideias, então espetacular. tentei fazer uma síntese da parte que eu escrevi, que é o primeiro capítulo, e algumas coisas que tem em outros, que falam, por exemplo, da aprendizagem um pouco mais visível, tem um pouco a formação, as metodologias na formação de professores. Enfim, eu fiz um pequeno apanhado, mas é um tema muito, muito rico, muito amplo, tem muitas questões aqui, e eu espero que para você sejam úteis. Hoje estava um pouquinho assim, meio adoentado, então tive que até falar meio mais baixo e tal, porque
mas nem sempre a gente está em plena forma, mas a gente tenta dar conta do recado da melhor forma possível, ok? Muito obrigado, viu? Em nome, assim, da Conhecer Concursos, a gente quer agradecer por demais. Eu agradeço a Karen, que fez o contato conosco, né? E ela acabou de entrar na sala. Karen, dá um oi aí, se você puder. Quero agradecer a Karen, que é minha colega lá do doutorado da Unisantos. Estamos juntos aí nessa empreitada. Obrigado, Karen. E, obrigado, Moran, Karen, estiver aí. espetacular, muito bem, muito obrigado. Acho que a Karen obrigado. agora aqui. Não sei se ela está. Está aí, mas está sem câmera, está aí. Tá de óculos aí, Karen, hoje. Eu tô, mas quem está aparecendo é outra pessoa. Eu tô fechadinha aqui, a câmera tá dando eco. Um beijo. Lu, obrigada. Fecha seu microfone, Oliveira, por favor. Fecha seu microfone. Isso. Obrigado. Bom, muito obrigado. Gratidão mesmo, adorei, foi espetacular. E até a próxima, tá bom? Até a próxima. E eu peço para os alunos ficarem por aqui, depois que eu parar a gravação, fiquem por aqui. Obrigado, Moran. Obrigado a vocês. Espero que vocês vão bem no concurso, enfim, que vocês tenham sucesso e, enfim, que a gente se encontre em algum momento. Às vezes eu vou pela Baixada Santista, enfim, já às vezes Santos, já fui em Itanhaém, mas já faz tempo que não. São Vicente realmente já faz tempo. Muito obrigado. Obrigado vou a parar vocês. de aqui. Um abraço a todos. Um abraço. Tchau. Boa noite. Tchau. Obrigado.